Amigo, você que está estudando para a sua prova, o seu exame, preste atenção neste vídeo. Ele traz uma importante mudança de entendimento no STJ quanto ao crime de furto, especialmente quanto à aplicação da causa de aumento do parágrafo 1º ao furto qualificado previsto no parágrafo 4º do artigo 155. Fica comigo nesse vídeo que é importante para você. Vai marcar território para aqueles que vão acertar a questão. A pergunta é a seguinte: a causa de aumento do artigo 155, parágrafo 1º, crime de furto, ela é aplicável ao furto qualificado, especialmente aí o do parágrafo 4º do artigo 155? Sim ou não? Fica comigo nesse vídeo. Vamos estudar juntos. Vamos mostrar para você que o STJ mudou de opinião. Mudou a sua jurisprudência e você precisa se informar quanto a isso, porque você não pode errar essa questão na sua prova. Vamos verificar o que diz a lei, o nosso Código Penal sobre esse assunto. Artigo 155, logo aí no parágrafo 1º, você pode ver aqui do meu lado, vai falar do furto que é cometido durante o repouso noturno. Esse furto, ele tem um aumento de pena de 1/3. É um aumento fixo. Isso mesmo, 1/3. Não é nem aquele ponto em que se tem a causa de aumento com ponto mínimo e máximo, que dá para negociar através de recurso, tentar diminuir a pena. Não é esse o caso. Essa causa de aumento é fixa. 1/3 de aumento se o furto for cometido durante o repouso noturno. Logo abaixo dele você vê no parágrafo 4º as qualificadoras do crime de furto. Entre elas, a situação em que o furto é cometido por mais de uma pessoa. Isso qualifica o crime de furto. E como é que a gente sabe, vendo o artigo aqui, lendo o Código Penal, que se trata de uma qualificadora? Não está escrito isso aí. Isso a gente identifica com a modificação da pena base. Lá no 155, no caput, a gente vê que o intervalo de pena é de 1 a 4 anos, mínimo e máximo. Quando você vai para o parágrafo 4º, você verifica que esse intervalo de pena passa de 2 a 8 anos. Então, mínimo 2, máximo 8. Se aumentou, houve um incremento da pena base, é porque se trata de uma qualificadora do crime. Vamos ver aqui como é que esse assunto evoluiu no tempo, acompanhando as decisões do STJ e do STF, para a gente compreender. Este é o pulo do gato. Aqui eu quero a sua máxima atenção, porque agora você vai fixar o assunto e acertar essa questão na sua prova. Antes, eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo. Para nós é muito importante e para você não custa nada. Vamos lá. Lá em 2014, o STJ, através da 6ª turma, decidiu que essa causa de aumento do furto cometido durante o repouso noturno era perfeitamente aplicável ao furto qualificado do parágrafo 4º nas suas várias formas. Em 2020, o STF, através de um HC, também apreciou esse assunto e decidiu no mesmo sentido, de que era aplicável, sim, a causa de aumento do repouso noturno do parágrafo 1º do 155 ao furto qualificado do parágrafo 4º. Ocorre que, agora, neste ano de 2022, em maio, o STJ se reuniu. A 3ª sessão do STJ se reuniu, que é composta aí pela 5ª e 6ª turmas, que são as turmas criminais da Corte, e decidiu que o furto cometido durante o repouso noturno, esse mesmo que já citamos tantas vezes do parágrafo 1º do 155, ele não pode ser, essa causa de aumento não pode ser aplicada quando o furto é qualificado. Esse aí do parágrafo 4º, também do artigo 155. Não se pode aplicar mais essa causa de aumento ao furto qualificado. Não é essa a questão da prova. É importante. Vamos entender agora os fundamentos da Corte para mudar de entendimento. Porque, afinal de contas, a banca pode querer saber de você justamente qual foi o fundamento que a Corte apresentou para sustentar a sua decisão. Vamos ver isso. E para sustentar a sua decisão, o STJ recorreu à chamada técnica legislativa. Ela se refere à disposição topográfica da norma, da lei. Vejamos lá, que
temos o artigo 155, subtrair coisa alheia móvel. Logo embaixo, o parágrafo 1º. Pela disposição topográfica citada aí na decisão do STJ, o parágrafo 1º é aplicável ao caput do artigo 155. Ele vem logo depois daquilo a que ele se aplica. Então, o STJ entende que não se deve aplicar essa causa de aumento ao furto qualificado porque ele está topograficamente situado 3 parágrafos depois da causa de aumento do parágrafo 1º. Se fosse para aplicar a causa de aumento ao furto qualificado do parágrafo 4º, essa causa de aumento estaria situada, disposta, após o furto qualificado, e não antes dele e ainda 3 parágrafos para cima. Só poderia ser aplicado, neste caso aqui, se estivesse disposto em alguma parte do artigo, ou até fora dele, mas estivesse disposta uma regra escrita ali taxativamente que ao furto qualificado aplica-se a causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 155. Se houvesse essa disposição legal, não estaríamos discutindo esse assunto. Essa discussão surgiu justamente porque não há essa previsão taxativa. Então, o STJ valeu-se da chamada técnica legislativa de disposição topográfica da norma legal. E o STJ traz ainda um segundo fundamento para sustentar a sua decisão. Faz isso invocando o princípio da proporcionalidade. Este é um princípio muito festejado no sistema jurídico brasileiro atualmente e o STJ o aplica de uma forma assim corriqueira, quase que rotineiramente. Por que isso? Porque ele busca o equilíbrio da decisão. Vamos entender isso. A proporcionalidade foi aplicada neste caso, aqui, neste recurso especial, com 2 objetivos e nós vamos entender. Permita que eu mantenha aqui essa situação. Vamos lá. Não se incomode com a minha mão movimentando aqui. Olha só. Ele faz, primeiro, a proporcionalidade para evitar o excesso de punição para as infrações penais que se considere sejam de menor gravidade. Em outro extremo, ele também aplica a proporcionalidade nesse mesmo caso, nesse mesmo contexto fático, para evitar que o bem jurídico tenha uma proteção insuficiente. O bem jurídico tutelado pelas normas penais deve ter a proteção adequada para que ele foi pensado, para a sua representatividade no contexto social. Então veja que não é para proteger o criminoso e também não é para resguardar excessivamente o bem jurídico. É o equilíbrio. A decisão deve ser de acordo com a gravidade do fato e com a importância do bem jurídico tutelado. Entendemos isso? Agora vamos aumentar um pouquinho mais a nossa atenção com este assunto, porque o STJ enfrenta agora uma situação muito delicada dentro da decisão que tomou. Olha só, veja aqui do meu lado, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Ele vai te mostrar aí uma situação de furto privilegiado. Você está vendo aí, se o criminoso é primário, se é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, que é uma forma menos gravosa de penalidade. Nessa mesma situação, o juiz pode ainda reduzir a pena de 1 a 2/3, que é um outro benefício, maior ainda. Agora, o maior privilégio de todos é que o juiz, nesse mesmo contexto, ele pode decidir por aplicar somente a pena de multa, que é um baita privilégio, enorme. E os senhores verão que este benefício, este privilégio do parágrafo 2º, ele pode ser aplicado ao parágrafo 4º, em que pese, já temos sido demonstrado aqui, que o parágrafo 1º não pode ser aplicado ao parágrafo 4º, por uma questão topográfica. Ué, mas essa mesma questão topográfica permite que o parágrafo 2º possa ser aplicado ao parágrafo 4º, que está abaixo dele, um artigo abaixo dele. Como é que funciona isso? Por que pode um e não pode o outro? Olha, vamos entender isso. O STJ nos ensina na sua decisão. Faz lembrar aqui para todos. É importante. Grave isso para não errar a questão. Antes, deixe o seu like, senão você vai errar.
Vamos lá. O parágrafo 2º é um privilégio, uma norma penal não incriminadora. Então ela comporta flexibilidade. Ela pode, sim, no sistema integrativo jurídico, ser aplicada de forma mais flexível ao parágrafo 4º, deixando de levar em conta aí a questão topográfica. A norma prevista no parágrafo 1º, que é um aumento de pena, é uma norma penal incriminadora. E o direito penal não admite, na integração do sistema jurídico, essa flexibilidade. Ela não comporta extensividade. A norma penal, quando é para incriminar, ou ela está no formato correto, é aquela luva que serve perfeitamente na mão, ou ela não pode ser aplicada. Diferente do privilégio, que comporta um benefício para o réu, e nesse caso, sim, essa extensividade. Essa flexibilidade ela é permitida para aplicar o parágrafo 2º, que é um privilégio, ao parágrafo 4º, que é um furto qualificado. Bons estudos e boa prova para você!